Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, segue o líder, é isso, Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro de forma isolada e vai abrindo frente, vai abrindo vantagem. Mesmo sem jogar um grande futebol nos últimos 3 jogos, o Flamengo venceu. E é isso que importa, venceu os últimos 3 jogos e vai abrindo vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. E pensa que parou por aí? Não. O Flamengo busca reforços. O Flamengo busca não, já contratou uma série de jogadores. Aliás, o atacante Samuel Lino, jogador mais caro da história do Flamengo, chega amanhã às 9h35 no aeroporto do Galeão. Nós vamos trazer todos os detalhes, número do voo, se você quiser acompanhar o Samuel Lino, a viagem dele de Portugal para cá. Ele está em Portugal nesse momento, irá de Portugal para Madrid, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, na verdade. Vai ter ainda uma parada em São Paulo. Nós vamos trazer para vocês agora. Quem é Samuel Lino? Chega para ser titular no Flamengo? O Flamengo já conta com o jogador, segundo informações, para o jogo de domingo, hein? Contra o Ceará. Concorrente de peso, na verdade eu deveria colocar inclusive no plural, concorrentes de peso por Renier. 2 clubes despontam como bastante interessados e favoritos para contratar Renier, que também interessa ao Flamengo. Nós apuramos essa informação, o Flamengo tem sim interesse no jogador meia contratado por 30 milhões de euros pelo Real Madrid, jogador que atuou no Flamengo há um tempo atrás. Talisca. O Flamengo nega interesse, mas saiu na imprensa turca no dia de hoje. Flamengo tem interesse no Talisca, segundo a imprensa da Turquia. E Lucas Paquetá. Felipe Luiz confirma que o jogador teria tapete vermelho para poder atuar no Flamengo. E nós vamos trazer todos os detalhes para vocês. Olha, muita informação, hein? Muita coisa aqui no nosso canal Família da Nação. Vou pedir a você para que meta o dedo no like. Rapidinho, sobe o like e também inscreva-se no nosso canal Família da Nação. O drone vai subir enquanto você mete o dedo no like. E também, olha, eu quero mais gente participando da campanha, hein? Coloca aí a hashtag Paquetá no Flamengo se você quer ver o meia que atua na Premier League jogar no mais querido. Coloca aí, hashtag Paquetá no Flamengo. Sobe, drone! Galera, Flamengo acertou, né, de forma definitiva a contratação do atacante Samuel Lino. E aqui a assessoria acaba de divulgar detalhes da chegada do jogador ao Rio de Janeiro. O jogador Samuel Lino desembarcará no Rio de Janeiro nesta terça-feira, dia 29. Ele parte de Madrid no voo. Toma nota aí, hein? Você que quer acompanhar o avião do Samuel Lino, saber, acompanhar toda a viagem, o voo do Samuel Lino é o LA 715, com escala em São Paulo. É isso aí, LA 715, é o voo do Samuel Lino de Madrid para São Paulo. O avião tem escala em São Paulo antes de vir para o Rio de Janeiro. O avião, a chegada... Bom, aqui, ó, escala em São Paulo antes de seguir para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, no voo LA 3342. Então vai haver troca de aeronave de São Paulo para o Rio. Então, em São Paulo, ele vai pegar um outro voo, né? Vai mudar de aeronave, de avião, e vai pegar o voo LA 3342. Você que gosta de acompanhar, vai ter aí todos os detalhes aqui no Família da Nação. A chegada à capital carioca está prevista para 9h35 da manhã. Então, Samuel Lino, a contratação mais cara da história do Flamengo, chegará às 9h35 da manhã. E aí, a assessoria de imprensa do Flamengo complementa aqui a nota dizendo: após a chegada, o atleta realizará exames médicos
e, na sequência, se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT Jorge Elal. Após concluída todo o trâmite, o jogador assinará contrato e a cobertura completa da chegada será publicada nas redes oficiais do clube e na Flamengo TV, além do Flamília da Nação. É isso mesmo. Estaremos com nossos repórteres lá no aeroporto Tom Jobim para trazer todos os detalhes da chegada do jogador mais caro da história do Flamengo, o Samuel Lino. Aliás, vamos deixar esse peso de lado, né? A gente vai evitar falar sobre isso aqui, porque isso é um peso que atrapalha, geralmente, a performance do jogador com a camisa do Flamengo, né? Isso aconteceu com o Vitinho, aconteceu com o Alcaraz. Então, a gente, claro, vai falar no momento da chegada, no início do jogador, na apresentação, mas depois começou a jogar, meu amigo. Vamos deixar esse rótulo de jogador mais caro da história para lá. Porque, enfim, o Flamengo vai ter outros jogadores que serão mais caros, inclusive, do que o Samuel Lino. E a gente vai trazer para vocês, inclusive, detalhes disso aqui ainda nesse vídeo. Bom, vale ressaltar que Samuel Lino foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada passada. O jogador terminou com 8 gols marcados em 46 partidas. E o jogador, na ocasião, tinha 24 anos, agradeceu a torcida, porque é uma votação popular. Os torcedores do Atlético de Madrid elegeram Samuel Lino como principal jogador da última temporada. O jogador chega no Flamengo, inclusive a gente mostrou, né, publicou nas nossas redes sociais, no Instagram, o vídeo do Samuel Lino se preparando com seu preparador físico pessoal em Portugal, né? Ele que estava em Portugal fazendo lá a sua preparação. E, cara, impressionante. O jogador tem uma qualidade para bater na bola, chapando o tempo inteiro no canto do goleiro, no canto contrário, batendo com curva o tempo inteiro, aquela chamada colher, né? Que é a chapada na bola, no ângulo, no chão, por baixo, em vários momentos, todos os lances, golaço do Samuel Lino nesse treinamento bem interessante, que deu para ter um gostinho já do que será esse jogador. O Flamengo precisando muito desse atacante para o lado esquerdo, que é uma carência do Flamengo. O Flamengo que vem jogando, né? É muito claro isso, né? A gente está muito feliz com a performance do Flamengo, vencendo os jogos, chegando à liderança do Campeonato Brasileiro, só que os jogos do Flamengo têm sido muito decididos por bolas paradas, né? E principalmente os zagueiros têm ajudado muito a equipe rubro-negra com gols salvadores. O Flamengo não consegue ter uma performance envolvente. Você vê ontem o goleiro do Atlético não fez muitas defesas. O que vale são os 3 pontos. Você ganhar jogos até os reforços chegarem. Mas que o Flamengo precisa de reforços para o setor de ataque, isso está muito claro, né? Muito claro mesmo. Por isso o Flamengo trabalha para poder ter o quanto antes Samuel Lino e outros reforços que chegarão para o comando do ataque do Flamengo. O Flamengo busca ainda um centroavante, um meio atacante, e inclusive tem aí jogadores negociando com o clube nesse momento. Bom, a gente vai trazer aqui o interesse do Flamengo por Renier. A gente apurou conversas com pessoas do clube no dia de ontem e também hoje, que o Flamengo tem interesse sim na contratação do Renier. O Flamengo sinaliza interesse na contratação do Renier do Real Madrid. Outros clubes brasileiros também estão de olho no meio de 23 anos. Jogador jovem, vale o investimento. O jogador foi comprado por 30 milhões de euros, 195 milhões na cotação atual, em 2020. Renier tem um futuro incerto na equipe espanhola e treinará no Real Madrid Castilha. Quer dizer, olha, gente, eu sei que muita gente não gosta, entende que não seria uma boa contratação e tal, e vai dizer que você é amigo dele, vai querer defender e tal. Tudo bem. Entendam como queira. Eu evito até falar de Renier, Paquetá, alguns jogadores que a gente tem uma certa relação, porque as pessoas confundem tudo e começam a falar um monte de coisa. Gente, o Renier é muito bom jogador. Muito bom jogador. Ele salvou o Flamengo em 2019 em vários momentos que o Jorge Jesus colocou jogadores, vamos colocar assim, reservas, e que o Flamengo não tinha um banco tão bom como tem hoje. E você vê jogos contra o Botafogo, contra o Fortaleza, que o Renier salvou, meteu gol. É um meia clássico que pisa na área, que faz gols e que tem muita intensidade.
Ah, mas não deu certo em time nenhum. Gente, faz parte, tem jogador que não se adapta ao futebol europeu. O Talisca, por exemplo, que a gente vai falar aqui também, jogou muito bem na Arábia, jogou bem em Portugal, mas em todos os outros clubes que ele atuou na Europa, ele foi muito mal. No ano passado, muito mal na Turquia. Tanto é que o Fenerbahçe já está abrindo mão do jogador. E assim, a gente só contrata jogador, na verdade só não, mas hoje o Flamengo está num patamar acima. Mas a maioria dos jogadores que chegam para o Flamengo são jogadores que não estão dando certo na Europa. E eu acho que a contratação do Renier seria muito boa, até pela idade do jogador muito jovem ainda, 23 anos. Ele tem algumas situações que fizeram com que a sua passagem pela Europa não desse certo, principalmente a questão dele não ter uma dupla cidadania, né? Ele não conseguiu tirar uma dupla cidadania, e isso fecha portas, né? Para poder. Ele acaba ocupando uma vaga de um extracomunitário. E aí, meu amigo, você tem que ser muito bom. Você tem que ser o craque do time, o destaque do time. Na Espanha, por exemplo, só podem 3. Então, assim, é difícil, é complicado isso. Né? Então, o Renier. E aí, uma outra questão. A gente tem informações que o Atlético Mineiro é um dos grandes clubes interessados na contratação do Renier, com a saída, com a venda do Rubens, que está indo jogar no time do Carrascal, né? Carrascal vindo para o Flamengo e o Rubens indo para lá, para o Dínamo. Eles vão pegar esse dinheiro e vão aplicar na contratação do Renier. Já conversaram com o jogador, com o empresário. E o outro clube, e esse é um perigo realmente, se o Flamengo tem interesse na contratação do Renier, tem que ficar de olho no Botafogo. A gente tem informações também que o staff do Renier deseja que ele jogue no Botafogo. Tem o interesse que ele jogue no Botafogo. E tem outras questões também que eu não vou aqui citar, não vou elencar aqui, não vou trazer a público, mas que podem fazer com que o Renier jogue no Botafogo. O Botafogo tem interesse no jogador e hoje, junto com o Atlético Mineiro, são os 2 grandes adversários do Flamengo para poder contratar o meio atacante do Real Madrid. Enfim, Renier é uma possibilidade real de um reforço para uma posição que o Flamengo precisa contratar. Jogadores que se machucam pouco, jogadores com intensidade, com o biotipo do Renier, é sempre interessante, né, para o time atual do Flamengo. Anderson Talisca, a imprensa turca trouxe essa informação no dia de hoje. Difícil pronunciar o nome do rapaz ali, do repórter, hein? Omer. Enfim, é turco, eu não consigo pronunciar. É mais fácil o Flamengo contratar o Talisca do que a gente conseguir pronunciar o nome do repórter. Mas, enfim, ele traz o seguinte: o Flamengo está interessado na contratação de Anderson Talisca. A matéria saiu hoje de manhã, lá na Turquia. O alto salário do jogador é um empecilho para essa transferência, mas o Flamengo vai se reunir com o Talisca e pedir para que aceite um corte salarial. Bom, o Talisca ganha algo em torno de 10 milhões de reais por mês. É um salário muito alto, realmente. Agora, nada impede de que ele sabe que para jogar no futebol brasileiro ele vai ter que reduzir o salário. Em contrapartida, ele tem um contrato longo ainda com o Fenerbahçe. Será que abre mão desse contrato com o clube turco? O Fenerbahçe não tem interesse em manter, até porque ele estava jogando mal lá. Estava meio que descuidado, fora do peso. Eu assisti alguns jogos no ano passado do Fenerbahçe. Aliás, o Fenerbahçe foi engolido pelo Galatasaray na temporada passada, né? E a diferença realmente do Talisca, do Al Nassr, que jogava junto com o Cristiano Ronaldo, para o Talisca do Fenerbahçe é absurda, né? Um jogador muito abaixo e que brigou com o treinador, enfim. Talisca, o Flamengo nega interesse. A gente perguntou a algumas pessoas do Flamengo, mas nega o interesse. Não, o Flamengo não fez proposta nenhuma, segundo pessoas do Flamengo. Mas até essa matéria diz que o Flamengo ainda não fez proposta, mas que tem interesse e que pretende conversar com o jogador para formular uma proposta salarial, caso ele se desvincule do Fenerbahçe, algo que deve acontecer nos próximos dias. Anderson Talisca, você acha uma boa? Comenta aí. Comenta. Traz aí a sua percepção quanto à possibilidade dessa contratação. E, por fim, Lucas Paquetá, né, cara? A gente viu o Felipe Luiz falar ontem sobre essa possibilidade
deixou a torcida do Flamengo entusiasmada, porque o Felipe, ele diz, né, que o jogador tem ali uma história no Flamengo, onde seria uma grande contratação e que ele gostaria muito de tê-lo, no caso o Paquetá, né, jogando no Mengão, enfim. E a gente vai colocar aqui para vocês o que falou o Felipe Luiz sobre a possibilidade de ter Lucas Paquetá. Olha aí. Primeiro que ele não é um jogador nosso, né? Então não, é de um clube da Premier League. Primeiro que ele não é um jogador nosso, né? Então não, é de um clube da Premier League, um dos melhores aí clubes da Europa. Temos que respeitá-lo, né? Mas o Paquetá tem uma história muito grande aqui, tem um carinho do torcedor e não tem nenhuma dúvida que o Paquetá tem lugar em qualquer time do mundo. Sempre se acha um lugar para jogadores com essa qualidade. Aí, ó. Não tenho dúvida que o Paquetá tem vaga em qualquer time do mundo. Algo semelhante que ele falou do Wesley, né? Que o Wesley poderia escolher aonde iria jogar e realmente acabou escolhendo, né? A Roma. Ele fala do Paquetá, que o Paquetá tem vaga em qualquer time do mundo. O jogador com essa qualidade é algo indiscutível, né? Ele não quis se aprofundar muito porque sabe que o jogador está envolvido aí com essa questão ainda de não ter saído oficialmente a questão da resposta do julgamento e ele não vai se aprofundar. Mas o Flamengo tem total interesse na contratação de Lucas Paquetá e as coisas devem clarear a partir do momento que a justiça lá, né, da Premier League, lá da Inglaterra, divulgue de forma oficial que o jogador está liberado, está livre da acusação em que, de forma injusta, ele teve que responder. De manipulação de resultado, a questão do cartão amarelo, enfim. E aí, você quer o Paquetá no Flamengo? Então sobe a hashtag, cara. Tá nas nossas mãos. Coloca aí a hashtag Paquetá no Flamengo. A diretoria do Flamengo confirma o interesse. Agora, só vai se manifestar após sair lá o resultado do julgamento de forma oficial. Gostaram? Mete o dedo no like, então sobe o like e se inscreva no nosso canal Família da Nação. Daqui a pouquinho tem live e a gente convida você para o nosso bate-papo. Um grande abraço, saudações rubro-negras.